Amém, irmãos? Boa noite a todos os amados. Estamos aqui mais uma noite para darmos continuidade à palavra do Senhor. Esse tema maravilhoso, que é os herdeiros, né? Os ministros da nova aliança, essa série do Alimento Diário, que a gente vai dar prosseguimento. Amém? Ó Senhor Jesus, cujo tema central dessa semana é o Espírito Eterno, onde vamos se aprofundar um pouco mais no livro de Hebreus, mesclado com o livro de João. Um livro, ele serve de espelho para completar o outro, e assim a gente conseguir compreender um pouco mais desse livro maravilhoso, porém um livro um pouco difícil de se compreender, que é o livro de Hebreus. Amém? E vou tentar passar um pouco aqui para os irmãos, porém não deixe de compartilhar. Sei que tem irmãos que, mesmo com a pandemia, ainda estão conseguindo juntar uma casa, duas casas para ruminar a palavra. Então, ruminem bastante, pois vai ter muita coisa que vai ficar para que vocês complementem, pois o assunto é extenso e eu vou tentar passar no menor tempo possível. Amém? Vamos começar essa reunião orando, em seguida a gente dá prosseguimento. Ó Senhor Jesus, desde já te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar por meio, Senhor, desse vaso, Senhor, que está aqui para dar a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor em mim, Senhor. Que cada irmão que está nas suas casas, Senhor, possa de fato compreender um pouco desse livro maravilhoso de Hebreus. Ó Senhor Jesus, abençoa grandemente, Senhor, nossas mentes, coração, Senhor, para sermos sensíveis ao teu falar dessa noite. Ó Senhor Jesus, te pedimos, Pai, unção. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor, para cada irmão, Senhor. Essa palavra de conforto, de encorajamento, essa palavra que veio nos mostrar, Senhor, que o Senhor foi nos preparar, Senhor, várias moradas. O Senhor já preparou, Senhor, e que o Senhor é de eternidade a eternidade. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como eu já havia falado, né, o tema dessa semana é o Espírito Eterno, cujo o tema central está no livro de Hebreus. Portanto, vamos abrir nosso livro de Hebreus 9, em Hebreus 9, versículo 14. Amém? Hebreus 9, 14, para começar a nossa mensagem. Procurando e invocando como sempre, né? Ó Senhor Jesus, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é vivo. Não servimos para um Deus que ficou na cruz, mas sim um Deus que ressuscitou dos mortos, foi glorificado e voltou a sentar à direita do Pai. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que maravilha, né? Saber que nós servimos a esse Deus vivo, a um Deus que fala conosco constantemente, que deseja falar conosco constantemente. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir agora em João 6, livro de João 6. Ó Senhor Jesus. João 6, versículo 67b ao 69. João 6, versículo 67. Ó Senhor Jesus, parte B. Ó Senhor Jesus, João 6, 67, parte B. Amém? Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Ó Senhor Jesus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Ó Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, Ele deseja que a gente faça sempre a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, seguir o Senhor e fazer sempre a sua vontade. Esse é o encargo que o Senhor Jesus quer para nós. Que seguimos Ele e praticamos as vontades dEle, que é a vontade do Pai. Amém? Ó Senhor Jesus, a chave para permanecermos em Cristo, na videira, é sermos obedientes, é sermos dado ao Senhor, é conhecer mais ao Senhor, é estar diariamente grudado na videira, que automaticamente estaremos grudados em Cristo e em Deus, para entrarmos na sua glória. Ó Senhor Jesus, irmãos, precisamos ser aqueles, irmãos, aqueles separados que cuida do negócio do Pai. Não aqueles separados que não tá nem aí. Ah, eu fui batizado, agora eu sou salvo e não preciso mais de nada, o Senhor vai fazer tudo por mim. Não é bem assim. O Senhor, Ele nos deu vários talentos, como a gente viu em passagens antigas, outras passagens, e a gente precisamos trabalhar esses talentos. Ó Senhor Jesus, o Senhor, irmãos, Ele separou os discípulos, e ao separar os 12 discípulos, eles não ficaram parados. E os discípulos, irmãos, também eles se dedicaram ao máximo, mesmo eles tendo seu trabalho, largaram tudo para seguir a Cristo, para viver o Evangelho da Nova Aliança. Então, não que a gente precise, irmãos, largar nossas atividades, nosso trabalho, nossos estudos, mas que precisamos conciliar, irmãos. Não podemos deixar que o mundo do sustento venha atrapalhar a nossa esfera espiritual com Cristo, a nossa comunhão individual com Cristo, a nossa caminhada, a nossa jornada com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos ler Apocalipse, versículo 20. Amém? Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Ó Senhor Jesus, Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. E vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aqui ele vem nos mostrar, se nós seguirmos a Cristo, um pouco o que é que a gente vai ganhar. Um pouco, não muito, né? Que é o milênio. Esse milênio, irmãos, não é preparado, ele não está pronto para qualquer um. Para a gente ganhar esse milênio, irmão, a gente tem que labutar por ele. A nossa salvação, Cristo já fez a parte da salvação. Já a parte de reinar com o Senhor, os 1000 anos, seu primogênito está nas bordas do Cordeiro, aí já é conosco. Então o Senhor aqui ele vem nos mostrar que ele preparou um milênio, ele preparou um lugar diferenciado para aqueles que vão labutar por sua obra, para aqueles que vão se dedicar mais na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos agora voltar para João 6, versículo 27. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu perguntaria, você deixaria tudo para seguir a Cristo? Creio, irmãos, que não. A gente ainda quer deixar raízes aqui, a gente ainda quer muito coisas desse mundo, né? E às vezes a gente não quer se dedicar ao máximo a esse Senhor tão maravilhoso, né? A gente não quer deixar tudo e seguir a Cristo. Às vezes a gente quer negociar, né, com Cristo, em vez de segui-lo.
Aqui em João 6:27, ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que sustente para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aqui o Senhor vem deixar claro, irmãos, que Ele não quer que a gente se preocupe só com o nosso sustento físico, porém com o nosso sustento celestial, nosso sustento espiritual, para reinarmos numa esfera celestial. Amém, irmão? Deus, ele já preparou tudo para nós. É difícil a gente, na precisão, a gente se apegar a essas coisas, porque a gente ainda é muito terrenal. Porém, Cristo já preparou tudo para a gente. O que Ele quer é que a gente rumine e coma mais da palavra. Parte física, Ele vai nos suprir diariamente, desde que a parte espiritual esteja caminhando em harmonia. O Senhor ele deseja que a nossa parte espiritual com Ele, com Deus triuno, esteja andando em perfeita harmonia. Amém, irmãos? Para isso, a gente recebeu esse Espírito eterno. Por isso que o tema já diz, o Espírito eterno. O Espírito esse que o Senhor nos deu desde do nosso nascimento vai permanecer, irmão. Isso não morre. Isso a gente tem que trabalhar esse Espírito. Se encher das coisas do Pai. E as coisas materiais o Senhor acrescentará conforme a nossa necessidade. Amém, irmãos? Vamos avançar? Ó, Senhor Jesus. O Senhor mais uma vez essa semana vem também nos falar para nós valorizarmos um pouco mais nosso direito de primogenitura, né? E eu assim tomei para mim na questão de primeiro tentar ser o primeiro a reinar. Eu não posso pensar que eu vou ser o segundo, que irmão A vai reinar e eu não vou, não. Eu tenho sempre que ter na mente que eu vou reinar, que eu vou estar junto do primogênito o mais rápido possível. A gente não pode, irmão, fazer como tocar mais uma vez aqui, porque o Alimento Diário falou essa semana novamente, como Esaú, que trocou seu direito de primogenitura, né? Para isso vamos abrir em 1 Pedro 2. Amém, irmãos? 1 Pedro 2. 1 Pedro fica ali próximo a João, Tiago. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, versículo 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o Senhor nos tirou, irmão, da treva, daquele lamaçal, daquela situação de imundície, de trapo de imundície, e nos trouxe para uma maravilhosa luz. E para que, irmãos, a gente insiste tanto em estar em trevas? O Senhor, Ele quer nos manter na luz. Ele nos trouxe para a luz. Oh, Senhor Jesus. Irmão, precisamos pedir a Deus, irmãos, espírito de sabedoria sempre, para discernir as coisas terrenais das coisas celestiais. Pois as coisas celestiais, irmãos, elas estão em outro nível. Como dizem no ditado popular de hoje, eles estão em outro patamar. Por isso que às vezes a gente vai conversar com as pessoas no mundo e as pessoas nos chamam de louco. Falam muitas vezes que a gente está sonhando demais. Diz que a gente não é bom o suficiente para ser filho de Deus, considerado filho de Deus. E entre outras coisas que o pessoal fala. Porque eles não estão na esfera do Espírito. As coisas de Deus só se prescrutam se a gente estiver no Espírito, vivendo em Espírito. Não, você pode muitas vezes, eu conheço muita gente que lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, o ano inteiro, e não sabe, às vezes, 5% da riqueza que Deus tem derramado diariamente para nós. Por quê? Elas não estão em Espírito. Elas estão lendo a Bíblia como se lê um livro de história, geografia,
de conhecimentos normais. E a gente sabe que não é assim, irmãos. Oh, Senhor Jesus, precisamos pedir sempre ao Senhor, ao lermos, a darmos uma palavra, ao estar compartilhando em grupo, que a gente não fale, mas o Senhor em nós. Que a gente venha a exercitar esse espírito de sabedoria. Vamos abrir em Efésios 1, vai nos falar um pouco sobre esse espírito de sabedoria. Efésios 1, versículo 15 ao 17. Efésios fica logo após Gálatas. Ó Senhor Jesus, Efésios 1, versículo 15. Amém? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ó Senhor Jesus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ó Senhor Jesus, não é no meu pleno conhecimento, irmãos, é no pleno conhecimento dele. Então, certas coisas da Bíblia, principalmente da Bíblia, só se discerne, irmãos, pelo Espírito. Um livro tão emblemático que é o livro de Hebreus, maravilhoso, porém se não tiver em Espírito é muito difícil de se compreender. Por isso que eu peço aos irmãos que compartilhem junto, que compartilhem no grupo, porque tem muitas verdades nesse livro que não pode ser dado em meia hora, 40 minutos, 2 horas. Você vê a dificuldade que o irmão do irmão Pedro tem de sintetizar esse livro de Hebreus por ter tanta preciosidade. Amém, irmãos? Mas vamos avançar. Oh, Senhor Jesus, vamos abrir agora voltar para Hebreu, amém? Vamos desmarcar de Hebreu, que Hebreu vai ser a nossa base, nosso carro-chefe nesse dia de hoje. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor reserva algo imenso para nós, que precisamos valorizar o que está reservado e valorizar esse direito de primogenitura. E o mais maravilhoso é que o Senhor essa semana vem nos falar que Ele foi preparar lugar para nós. Ele foi deixar a casa pronta para nos receber. Privilégio esse que Ele fala essa semana no alimento diário, que não foi dado a anjos, mas a gente, irmãos. Ele deu. Você consegue tocar no que está preparado para a gente, irmãos. Ele não deu a anjos, mas preparou para a gente. O Senhor foi, a partir, quando o Senhor morreu e ressuscitou, Ele foi preparar moradas para a gente. Nessa semana Ele explica bem isso, que até alguns discípulos ficaram em dúvida. E tem pessoas que ainda têm dúvida, pensam que o Senhor foi fazer casas no céu. Não é bem assim, né? Nós sabemos que nós vamos fazer morada nele. Amém, irmãos? Então, tem como, sem ser em espírito, a gente entender isso, que a gente vai morar em Cristo? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, vamos abrir agora em Hebreu 2, versículo 10, para ficar mais encabeçado. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação dele. Aqui, irmãos, o Senhor vem nos mostrar que sem sofrimento não há aperfeiçoamento. Ele vem falar aqui expressamente: conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, esse sofrimento, irmãos, é quem vai nos conduzir à glória junto com o Pai. Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, cumprir nossa missão como ministro da nova aliança. Precisamos ter uma mente renovada, uma mente nova em espírito, para cada dia a gente conseguir guardar e transmitir as boas novas do Senhor. Não é com a nossa mente do velho homem que a gente vai conseguir adquirir essas preciosidades, essas pepitas que estão espalhadas na Bíblia, tão preciosas.
só através do nosso Espírito, irmãos. Vamos abrir em Romanos 12, 2, amém? Ó Senhor Jesus, Romanos 12, 2, Romanos antes de Coríntios, amém? Romanos 12, versículo 2, ó Senhor Jesus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu acabei de falar para vocês, irmão, não vos conformei com esse século, porque nós somos de aqui, nós não somos de aqui, nós somos pessoas lá do alto, não temos raízes aqui, amém? E em segundo lugar, transformai pela renovação da nossa mente. Que eu acabei de falar, irmão, precisamos ter mente sempre renovada para adquirir conhecimento espiritual para usarmos no nosso dia a dia, amém? Só conhecimento é bom? Não. Só ser espiritual é bom? Não. É um mesclado com o outro, amém? Ó Senhor Jesus, vamos abrir agora João 14, amém? João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em mim, no caso, Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aqui ele vem confirmar, irmãos, que ele foi preparar junto ao Pai morada. Ele estava junto ao Pai, né? O Senhor, a gente já viu que o Senhor estava junto ao Pai. Desceu para cumprir a vontade do Pai aqui em terra. Com sua morte e ressurreição ele foi glorificado e voltou para junto do Pai. Ó Senhor Jesus. E nesse voltar ele preparou moradas para a gente. Então, morada, irmão, no sentido espiritual, né? Não vamos colocar essa morada física, não é bem assim. Esse livro de Hebreus ele vai mostrar ao longo, eu li um pouquinho adiante, o alimento diário, e semana após semana ele vai completando essa morada e vai nos deixando mais claro se nós tivermos dúvida. E tendo mais dúvida, irmão, consulte o nosso manual de instrução, que é a Bíblia, amém? Ó Senhor Jesus, tudo que ele fez e tudo que ele faz, o Senhor Jesus, é para cumprir a vontade do Pai. E assim ele quer que nós façamos. Ele quer que nós cumpramos a vontade do Pai. 100%, 101%? Não sei, perfeito só Cristo. Mas ele nos deu o manual para seguir. Nesse mundo tenebroso não é fácil. Mas, se nós tentarmos com Cristo, não no nosso ser natural, no nosso homem natural, vamos conseguir. Amém? Oh, Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele abriu um caminho da gente até o Pai. Esse caminho, antes de Jesus ser ressuscitado, ele não existia. Era uma estrada. Imagine você numa estrada, de repente vem um matagal grande, depois desse matagal vem uma lagoa, e depois dessa lagoa vem o mar, e você não vê mais caminho. Era assim antes de Jesus morrer e ressuscitar por nós. Após isso, ele abriu um caminho. Ele derrubou essa mata, fez ponte sobre o rio, ponte sobre o mar, e chegamos a acessar o Pai. Oh, Senhor Jesus, essa porta que não foi aberta para anjos, foi aberta para nós, é uma porta maravilhosa, que nos leva à glorificação. A glorificação, o que vai nos levar à glorificação não é só nós, é a obra de Cristo, junto com um pouquinho do nosso esforço em Cristo, vamos chegar à glorificação. Estamos em João, vamos avançar um pouco para Hebreus 2 novamente, versículos 5 e 7. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Tá vendo, irmãos? Deus não preparou o mundo que há de vir para anjos. Ele preparou para você. Preparou para mim. Preparou para nós, irmãos.
Ó Senhor Jesus, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em um certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, e o coroastes, constituístes sobre as obras das tuas mãos. Ó, aos anjos, irmãos, tudo que você viu que você vê no universo, Deus falou. Já você não, irmão, o Senhor pôs a mão, o Senhor o mudou. Então, para você ver o cuidado que o Pai tem com cada filho. Ele poderia ter falado e você ter surgido, mas Ele não quis só falar, Ele quis lhe fazer, lhe moldar. Amém? Ó Senhor Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. Quem? Cristo. É o autor da nossa salvação. E lá em Colossenses 1, a gente vai ver um pouco desse autor da nossa salvação. Vamos abrir em Colossenses 1, versículo 26 e 27. Colossenses fica logo após Coríntios. Não, após Gálatas. Oh, Senhor Jesus. Gálatas. Oh, Senhor Jesus. Procurando e invocando. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você está pronto, meu irmão, para habitar na morada do Senhor? Oh, Senhor Jesus. Confundi com Gálatas, irmão. Já ia ler Gálatas para os irmãos. Misericórdia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses, versículo 1, capítulo 26 e 27. O ministério que está oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar o conhecimento, qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus, como diz aquele hino maravilhoso, né? É Cristo em nós, a esperança da glória. Diz conosco um só se tornar. Ó Senhor Jesus, Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Sozinho, sem Cristo, nós não servíamos para Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus se fez menor que anjos para nos salvar. Porque nem anjo não passou a trajetória que Cristo passou para nos salvar. Então imagina um ser que é maior que os anjos e arcanjos se tornar menor que anjos para lhe salvar, irmãos. Que Deus maravilhoso. Com a morte e ressurreição de Cristo, como eu já lhe falei, abriu uma porta para a nossa glorificação. Isso a gente já pôde ver lá em João, né? João 14. Você depois pode ler João 14, onde ele vai falar muito sobre essa parte da glorificação. E após isso, o Senhor nos chamou para a glorificação, mas Ele não chamou de uma forma qualquer. O Senhor nos convidou para a eternidade. Que maravilha, né? Irmãos, você não é penetra. Você não está indo numa festa de aniversário, pegar aquele pedacinho de bolo sem ninguém lhe chamar. Você está indo para a festa, convidado pelo anfitrião, Cristo. Ó Senhor Jesus, você foi convidado, irmão. Senhor Jesus. Irmãos, e para isso, irmão, precisamos estar em harmonia com o Pai. O Pai, Filho e Espírito, que é um só, andam sempre em harmonia. Da mesma forma, nós, irmãos, precisamos estar em harmonia, desfrutando, invocando, procurando os caminhos do Senhor para darmos esse milênio maravilhoso, que é estar com Cristo, ser primogênitos. Amém? Ó Senhor Jesus. A gente tem orado, irmãos, pela pandemia. E lá no início, o irmão deu uma alusão do mar. E essa alusão, ela voltou para a gente nessa semana do alimento diário, para nos explicar
mais algumas coisas sobre essa alusão do mar, né? Nós sabemos que Deus criou o mar e criou a areia para conter a energia das ondas, para que a terra existisse, pois senão não existia lugar a seco, ia ser tudo molhado. Então, coisas pequenas, um grão de areia, se você colocar um grão de areia e jogar água, ele vai se dissipar, mas ali tem milhões e milhares de grãos que juntos conseguem conter. Quando você vê uma orla que foi invadida pelo mar, geralmente é porque a faixa de areia não foi respeitada. As construções cívicas foram feitas muito próximo à areia, não deixando que aquela distância, não respeitou a distância do mar para fazer suas construções. Irmãos, esses grãos são representados por nossas orações. Precisamos intensificar nossas orações para barrar Satanás. Satanás vem como uma forte onda e aí está lá nossas orações, como grão de areia para conter o inimigo, para conter esse vírus, para conter toda energia negativa que ele vem nos descarregar em nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos abrir em João 14 novamente. João 14, versículo 2 e 3. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos. Muita gente procura a tal sonhada felicidade. Muitos pensam que a felicidade está em ter dinheiro. Outros pensam que a felicidade está em ter bens materiais. Outros pensam que a felicidade é ter tudo isso junto, dinheiro, é ter saúde. Sim, tudo é bom, não é ruim. Mas, irmãos, a verdadeira felicidade só prova aqueles que provam Cristo. Quem prova Cristo prova a verdadeira felicidade. Por que as pessoas do mundo buscam festas após festas, estão sempre exauridas, exaustas e infelizes? Porque nas festas elas não encontram Cristo. Se eles participarem de uma festa celestial, sim, eles vão sair brilhando, porque eles encontraram a felicidade. As nossas festas no local, quem está com saudade daqueles almoços, que logo começava com os hinos, aí tinha batismo, aí tinha aquela palavra, depois tinha um almoço. Isso sim, irmão, é uma festa, porque todos nós saímos dali entusiasmados, cheios de Cristo. Essa é a verdadeira felicidade, irmãos. Oh Senhor, nossa felicidade tem que estar no Pai, tem que estar no Filho. Essa sim é a verdadeira felicidade. E assim, irmãos, com essa felicidade, com essa nossa felicidade e harmonia estando em Cristo, a gente vai chegar à mútua habitação. Ó Senhor Jesus, é agora que eu vou ler para os irmãos João 14, versículo 2 e 3, para embasar um pouco sobre essa mútua habitação. Amém? Ó Senhor Jesus, João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Irmãos, você conseguiu tocar nesse versículo 3? Eu vou ler só o finalzinho para vocês. Onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, onde Cristo estiver, nós também estaremos. Irmãos, você tem noção do privilégio que é você estar com Cristo, em Cristo, do lado de Cristo? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, são coisas que no nosso ser natural a gente não consegue mencionar. Por isso que as coisas só se prescrutam em espírito. Amém, irmãos? Vamos avançar? Ó Senhor Jesus, que Deus maravilhoso. Irmãos,
E não esqueçam, você é convidado a participar da Trindade de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Agora, preste atenção. Você não vai ser um quarto nessa Trindade, pois não existe espaço para um quarto. Você vai estar mesclado junto nessa Trindade. Amém? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos também que Deus não se limita ao tempo. Deus, Pai, Cristo e o Filho e o Espírito, ele está de eternidade a eternidade. No alimento diário de domingo, vocês vão poder ver que essa alusão ficou bem clara. Ele coloca uma linha do tempo em linha reta, que às vezes fica um pouco difícil da gente entender, porque a linha reta tem um fim. E logo após, ele coloca essa linha num círculo e mostra que em cima desse círculo há a eternidade, logo após a ressurreição, crucificação, encarnação, fundação do mundo e volta, eternidade. Então, quando ele fecha esse ciclo, fica claro para a gente que Deus é de eternidade a eternidade, para não deixar dúvida. Ah, mas isso já foi falado no Alimento Diário passado, na edição passada. Se está sendo falado foi porque não ficou bem claro para a gente. Então, irmão, esse Espírito ele é eterno, que o Senhor nos deu, ele vai de eternidade a eternidade, assim como Deus é eterno. Ah, e muitas vezes você diz, Deus está demorando a voltar, o Senhor está demorando a voltar, o arrebatamento está demorando. Não está, porque o Senhor é eterno e não se limita ao tempo. Por isso que não está demorado. Porque Deus não se limita ao tempo e espaço. Deus é eterno. E colocou em nós um espírito de eternidade. Então, irmãos, se a gente não tiver espírito para discernir isso, fica complicado. Então, no domingo, quando vocês desfrutaram o alimento diário do domingo, vocês vão ver que essa eternidade posta em ciclo, creio eu, não sei se Duduzinho, né, que é o nosso editor, vai conseguir colocar essa imagem nessa palavra, que vai ficar um pouco claro. Amém, irmãos? No mais, eu vou encerrar por aqui. Os irmãos vão completar essa palavra através de compartilhares individuais e compartilhares no grupo, compartilhares nas casas, né? No mais, Jesus é o Senhor. Vamos terminar essa reunião orando. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos conceder espírito de sabedoria. Obrigado, Senhor, também por nos mostrar, Senhor, que nós vamos morar junto a Ti, Senhor. Que vamos estar junto a Ti, Senhor. E por nos mostrar que esse privilégio o Senhor não concedeu a anjos nem a arcanjos, e sim a nós, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, em nossa mente, Senhor, não conseguimos imaginar com tamanha grandeza temos, Senhor, que é Seu Espírito dentro de nós. Ó Senhor Jesus, é Cristo em nós a esperança da glória, Senhor. O Senhor que abriu esse caminho, Senhor. O Senhor que morreu por nós, Senhor. O Senhor que se fez homem e abriu esse caminho até o Pai para nos dar essa eternidade, Senhor. Muito obrigado por mais uma palavra, Senhor. Que o Senhor possa ser com cada irmão, com cada família, Senhor. Que o Senhor possa conter, Senhor, o mais rápido possível essa pandemia, Senhor. E que nós possamos, Senhor, voltar a nos reunir novamente num espaço físico. Ó Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor.